Vamos ler uma palavra bem rápida no livro de 1 Samuel, capítulo 17, o versículo 40, só a parte A. 1 Samuel, versículo 40, só a parte A. Todos acharam? Quem não tem Bíblia, está aqui no telão. E em seguida pegou seu cajado e escolheu no riacho 5 pedras lisas. Os irmãos podem assentar. Queridos, essa noite eu quero falar com vocês sobre as 5 pedras para você derrubar o seu gigante. Qual é o seu gigante? O que tem te afligido? Qual o problema que você tem enfrentado? Essa narrativa, há alguns versículos atrás, ela nos fala de um gigante filisteu, com aproximadamente 2,90 metros, que estava aterrorizando todo o exército de Israel. Ele era um guerreiro desde pequeno, um homem preparado para o combate. E a narrativa nos conta que cerca de 40 dias, pela manhã ele se levantava e ele falava para todos: cadê um homem capaz de me enfrentar? Um homem capaz de me enfrentar. Quantas vezes o diabo ele tem falado no teu ouvido que você não tem condições, que você não é capaz, que os teus problemas são maiores que você, que os teus problemas são maiores que o teu Deus. E quantas vezes eu e você tem se calado? Quantas vezes nós temos deixado o inimigo agir e nós não temos feito nada? Ali fala que 40 dias, aquele homem afrontando o teu Deus, o meu Deus, e ninguém foi capaz de um momento de coragem, de ousadia, se levantar naquele momento. Talvez seja isso que o Senhor tem esperado de mim e de ti. Os nossos problemas parecem ser gigantes, maiores do que nós. Só que nós temos que entender que quando a gente se levanta, a gente não se levanta sozinho. A gente não se levanta sozinho, querido. O meu tamanho talvez seja pequeno, mas aquele que está atrás de mim é muito maior do que eu. Aquele que está atrás de você é muito maior que você. Então se levante essa noite. Não deixe que os teus problemas, não deixe que as tuas dificuldades venham te abater. Hoje mais cedo na minha empresa, eu mandei uma mensagem para minha mulher, para minha esposa. Que dia complicado. Parece que o inimigo tem se levantado. Mas eu sabia que o Senhor, Ele tinha algo grande para essa noite. Eu creio naquilo que o Senhor tem falado sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa. E eu estou trabalhando, eu estou seguindo o caminho para isso se realizar aqui. E certo momento da manhã, eu fui para o banheiro e eu coloquei as mãos nos meus olhos. E eu clamei ao Senhor. Eu falei: Pai, eu não aceito as investidas do inimigo. Me dê discernimento para eu poder enxergar as flechas do inimigo. E eu saí daquele lugar ali renovado. E eu vi que o inimigo tentava se atravessar na minha, eu me desviava. Eu saía para um lado, eu saía para o outro. Não, hoje ninguém vai tirar minha paz. Hoje ninguém vai tirar minha paz. E eu quero que você faça assim também. Deixe essa ousadia, irmão. Deixe, o Senhor tem liberado palavras sobre a tua vida, sobre a minha vida, que nós somos capazes e por que nós não fizemos? Aos olhos naturais parece loucura, mas talvez é um pouquinho de loucura que o Senhor está esperando de ti.
Saia do raso, saia do natural. Pare de fazer as mesmas coisas todos os dias. O Senhor, Ele está esperando algo diferente de mim e de ti. Talvez hoje Ele tenha te dado a oportunidade. Talvez hoje, no decorrer do dia, Ele tenha te dado alguma oportunidade de você fazer algo diferente e você não fez. Comece a refletir nesse momento. E conversando com Deus já há algum tempinho sobre essa palavra, e Ele foi me revelando algumas coisinhas, alguns princípios básicos que nós temos que ter para combater o inimigo. Para não chegar lá 40 dias o inimigo dando pau em nós, ó, aqui ó, na cabeça e nós quietinho, e nós abaixado para Ele. Chega disso. Crente, cristão, eu e você não nascemos para andar abaixado para o inimigo. Muito pelo contrário, aquele que está com nós é muito maior. Chega, não há mais momento para isso. Há algum tempo eu tenho dito, nós não estamos aqui mais para brincar de crente não, irmão. Você não tem mais tempo para brincar de crente não. Ou você toma um passo e decide caminhar seguindo, ou você vai ser só mais um quando aquela onda passar. Você já parou para pensar nisso? Você tem uma escolha. A nossa vida é feita de escolhas. Assim como nós lermos na Bíblia, todas as histórias, todas as narrativas que estavam aqui eram feitas de escolhas. Deus, Ele não obrigava ninguém. Só que a diferença é que naquele tempo, quando Deus falava, eles largavam tudo e não olhavam para trás. E eu e você, a gente vai com um pé e o outro fica aqui atrás e a gente dá uma olhadinha. Não é mais momento para isso, irmão. Não há mais momento para isso. Eu e a minha casa decidimos a mergulhar de cabeça. Mergulhar de cabeça, 2021 vai ser um ano diferente. E já está sendo, e eu creio. E eu creio na palavra do Senhor, eu creio nas promessas do Senhor para minha casa. Comece a crer também. Quantas pessoas Deus tem usado para te entregar palavras? Para falar que você vai ser próspero, para falar que você vai ser curado. E você fica com dúvida. E você não sabe, será que vai acontecer? Você se questiona. Você quer que o Senhor Jesus apareça na tua frente e fale, sim, filho, vai acontecer, é para você. Só que se o fulano, o ciclano, o beltrano, que você nem conhece, não é cristão, não serve o Senhor, ele te fala algo, você acredita de cabeça. Como é fácil a gente acreditar nas palavras de derrota para a nossa vida. Como é fácil para a gente acreditar nas palavras de destruição. É momento de nós virarmos a chave, irmão. É momento de nós termos inteligência e sabedoria para escutar aquilo que realmente vem do Senhor. A primeira coisa que o Senhor me entregou, que naquele momento, para mim, representaria 5 pedras. Para mim, não quer dizer que é na Bíblia. Na Bíblia não fala isso, mas é para mim. O Senhor entregou para mim, para compartilhar com vocês essa noite. A primeira coisa, querida, é a fé. Em Hebreus 11, capítulo 11, o versículo 6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a nossa base. Nós temos que se mover por fé. Nós temos que caminhar por fé. Se o pastor e a pastora não tivessem fé, esse ministério não estaria aberto hoje. Se o pastor e a pastora não tivessem fé, não teria 204 cadeiras aqui neste lugar. Nós temos que se mover por fé. Eu creio que naquele momento Davi, ele se encheu de uma fé tão grande, que tudo aquilo que ele tinha aprendido na sua casa, veio à sua mente naquele momento. Ele disse, não, ninguém vai falar assim do meu Deus. E por que é tão difícil nós termos fé? Por que é tão difícil? Eu vejo irmãos
falando de milagres, a Estelinha, por exemplo, veio aqui e testemunha. E eu fico me perguntando, Senhor, por que é tão difícil? Só que nós temos que entender, querido, que a fé é um músculo. E se você não exercita esse músculo de fé, ele atrofia. Nós temos que começar a exercitar da Vitinha. A segunda coisa que me chama muita atenção, e o Senhor tem conversado comigo, é a humildade de Davi. Querido, sem humildade nós não vamos a lugar nenhum. Só que a palavra hoje está deturpada. Humildade, a palavra hoje está deturpada. As pessoas acham que humildade tem que ser aquele que anda com o carro mais velho, aquele que se veste mal, aquele que anda com roupa rasgada, aquele que não tem o que comer. Não, isso não é humildade, querido. Humildade é você ver aquele que tem para distribuir para todo mundo, dando, emprestando, abençoando seus irmãos. Isso é humildade. Isso é humildade. O nosso Senhor era o maior exemplo de humildade aqui nessa terra. Ele distribuiu bênçãos. Ele abençoava pessoas, sem pedir nada em troca. A narrativa nos fala que Samuel havia ungido Davi. Davi, você vai ser rei. E aí a gente se pergunta se Davi tinha tanta fé assim para enfrentar um gigante. Tu acha que ele não tinha fé para acreditar que ele seria um rei? Tu acha que naquele momento ele não poderia ter dito assim, não, agora eu sou um rei, eu não quero mais cuidar de ovelha. Não, pai, eu sou rei, já era. Você está entendendo? Mas não. Se foi aquele dia, no próximo dia, o que Davi fez? Continuou da mesma forma que estava, até esperar o momento certo. Muitas vezes o Senhor tem entregado coisas nas nossas mãos, e nós não estamos sabendo esperar o momento certo. É por isso que quando a gente vê pessoas assumindo lideranças, não só no meio religioso, irmãos, as coisas dando tudo errado, pessoas despreparadas. Por quê? Porque não é o momento certo. Não é o momento certo. Eles não estão preparados. Deus ainda não forjou completamente. Deus ainda não moldou completamente. A terceira coisa que Deus tem me dado é a coragem. Josué capítulo 1, versículo 9 diz assim: não fui eu que ordenei a você? Seja forte, corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. Davi sabia que Deus estava com ele, aonde quer que ele andasse, irmão. Eu imagino que naquele momento ele olhou aquela cena um pouco diferente. Ele encarou aquilo como uma pequena oportunidade. Ele não encarou como um grande problema, ele encarou como uma grande oportunidade. Uma oportunidade de Deus fazer cumprir aquilo que tinha sobre a vida dele. Pare de encarar os problemas como um problema, irmão. Comece a olhar os seus problemas como oportunidades. Oportunidades de você subir de nível. Oportunidade de você aprender. Oportunidade do Senhor forjar a sua vida. Sem problemas nós não vamos a lugar nenhum. Sem problemas nós não vamos a lugar nenhum. Se nós perguntarmos para o irmão Márcio e para a irmã Angélica se eles não saíram melhor daquele acidente,
Sem problemas nós não vamos a lugar nenhum. Sem problemas Deus não trabalha na minha e na sua vida. Dê graça aos teus problemas. Dê glórias a Ele. Fique preocupado se você não tiver nenhum. Fique preocupado se você não tiver nenhum. A quarta coisa que Deus colocou para mim foi o zelo. E eu pesquisei o significado de zelo para trazer para os irmãos. Zelo quer dizer grande cuidado e preocupação que se dedica a alguém ou a algo. Nós temos que ter zelo sobre aquilo que Deus tem colocado para nós. Davi, antes do Senhor tornar ele rei, a narrativa nos fala que quando ele foi levar comida para os seus irmãos, lá no campo de batalha, ele deixou um pastor cuidando das suas ovelhas. Ele não abandonou tudo, irmão, não jogou tudo para cima e simplesmente foi. Ele tinha zelo por aquilo que o Senhor tinha colocado nas suas mãos. Comece a ter zelo nas coisas pequenas que o Senhor tem colocado. Comece a ter zelo pelo seu trabalho aqui dentro desse ministério. Comece a ter zelo por aquilo que você tem feito. Porque se você não faz no pouco, como é que o Senhor vai colocar o muito sobre você? E a quinta que o Senhor tem colocado para mim, que seria a quinta pedra, seria a ousadia. E aqui eu quero me deter. No versículo 26, Davi pergunta: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Você já parou para pensar, querido? Um menino, um rapaz, franzino, pequeno, não entendia nada de guerra, de batalha. Tinha matado um leãozinho ali, um urso. Mas na batalha, ele não tinha experiência. Você já parou para pensar que um menino teve que vir ao encontro de guerreiros, de homens fortes, preparados, para falar uma palavra de ousadia, para mostrar que pode, para mostrar que Deus tem poder? Será que nós não somos os pequenos dessa geração? Será que nós não somos os pequenos dessa geração? Será que você não é o pequeno lá do seu trabalho que vai vir com uma palavra de ousadia? Uma palavra de Jesus, encharcado pelo Espírito Santo, dizer: não, nós somos de Jesus. Eu fico pensando que quando aquele menino falou aquilo, e Saul escutou, chegou até Saul, né? Saul falou: não, beleza, tu quer ir? Vai. Mas assim, bota a minha armadura aqui. Bota a minha armadura. Para não ser tão feio. Para não ficar tão feio. Mas, querido, quem tem ousadia não precisa de armadura nenhuma. Quem tem ousadia não precisa de nada. Quem tem ousadia, a única coisa que precisa é o Espírito Santo. É o Senhor do seu lado. É só disso que eu e você precisamos. Nós não precisamos de armadura. Nós não precisamos nada desse mundo. Nós precisamos somente do Senhor. Eu acredito que naquele momento Saul olhou para ele: meu Deus, né, pastor? Esse menino, ele não pode bater bem. Ele não pode, ele está batendo biela. Nós vamos ser envergonhados. Muitas vezes é assim que eles nos falam. É assim que tem chegado até nós: você não vai conseguir.
Você é um derrotado. Você não tem condições. Você é um miserável. Não é assim? Não é assim muitas vezes? Não, você não é bom, você não é capaz. Mas o Senhor vai lá e levanta os improváveis, querido. Naquele momento Davi era um improvável, assim como eu e você. E eu creio que nós vamos ir longe, nós não vamos ficar só em Campo Bom. Nós somos improváveis do Senhor. Só que o Senhor gosta dessa classe. O Senhor gosta dessa classe. E eu quero me encaixar somente nela. Porque é só com improváveis que acontecem coisas extraordinárias. E eu estou aqui para viver coisas extraordinárias junto com vocês. Um menino sem condições nenhuma. Frente a frente a um gigante. Frente a frente a um gigante. Quantas vezes a enfermidade vem e nós não conseguimos lutar frente a frente com ela. Quantas vezes o problema vem sobre a nossa casa e nós não conseguimos enfrentar frente a frente com ela. Era apenas um menino improvável. Mas com uma intimidade com o Senhor. Mas com uma ousadia vindo do Senhor. Essa ousadia que eu quero que você seja cheio hoje. Cheio hoje. Comece a entender que o Senhor, Ele quer mais de mim e de você. E Ele tem colocado gigantes para nós darmos o nosso passo de ousadia. Comece a enxergar como oportunidades. Aquele momento, Davi enxergou como uma oportunidade dele se tornar rei. A promessa já está sobre a sua vida. A promessa já está sobre a sua casa. Comece a aproveitar as oportunidades que o Senhor tem colocado diante de ti. Comece a aproveitar as oportunidades que o Senhor tem colocado diante de ti. Deus tem falado tantas coisas, queridos, que às vezes eu me pego olhando e pensando assim, mas eu não tenho condições, Senhor. Eu não tenho condições, eu não sou preparado para isso. Mas nós temos que entender que o que o Senhor coloca sobre as tuas mãos não é para mim fazer. O que Ele coloca sobre as tuas mãos é para ti ir lá e fazer, querido. Deus tem colocado profetas neste lugar. E os gigantes, o inimigo tem tentado fazer vocês ficarem calados. Mas essa noite o Senhor vai derramar um espírito de ousadia sobre este lugar. Um espírito de ousadia sobre essas pessoas. Nós cremos e o Senhor crê. Já está declarado. Pegue para você. Quantas vezes os problemas têm nos tirado do foco, nos feito parar, retroceder. Há muito tempo, querido, eu nunca me imaginaria aqui, na frente de vocês, falando sobre Davi, sobre as coisas que o Senhor tem feito sobre nossas vidas. A vida inteira eu achei que eu não tinha condições, que eu não era capaz, que tinha tantos melhores do que eu,
que eu não ia conseguir. Tantas palavras vindas direto do inferno para tentar nos parar, tentar nos tirar do foco, tentar parar aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Mas hoje eu venho aqui para te dizer que você é capaz. Hoje eu aqui venho para te dizer que você tem condições. Hoje eu venho aqui te dizer que o Senhor quer derramar ousadia sobre a sua vida, para que você não aceite mais o inimigo falando ao seu redor, falando diante de você. Assim como Josué não aceitou, assim como outros tantos não aceitou, se coloque de pé. Comece a glorificar o nome do Senhor. Comece a glorificar o nome do Senhor. Oh Pai, Tu és maravilhoso. Tu és poderoso, Tu és lindo, Pai. Nós não somos nada sem Você, Senhor. Comece a dizer para Ele agora, nesse momento. Coloque os seus problemas diante dEle. Coloque as tuas dificuldades diante dEle. Ele quer agir sobre a tua vida. Ele quer agir na tua causa. Você que quer receber um encorajamento da parte do Senhor, receber uma injeção de ânimo, receber um espírito de ousadia para combater os teus gigantes, passe aqui na frente que nós queremos orar. Os pastores vão estar orando por vocês. Aleluias, aleluias. Aleluias. O Senhor quer falar com pessoas essa noite, querido. O Senhor quer falar com pessoas essa noite. Oh, decandarás, chucanderes, chuandeconderes. Che cochuri canderes. O conderes chucandarás. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós chegamos diante de Ti nesse momento. Nós chegamos diante de Ti nesse momento. E te pedimos, Senhor, vem sobre nós, vem sobre nossas vidas, Pai. Oh, Pai, sara os corações. Derrama um espírito de ousadia nessa noite, Pai. Coloque uma injeção de ânimo sobre vidas, sobre pessoas. Pai, que vidas venham a ser transformadas. Que vidas sejam tocadas por Ti essa noite, Pai. Nós declaramos bênçãos e vitórias, Pai. O inimigo, ele não tem poder sobre essas pessoas, Pai. Nós declaramos que essas pessoas são Tuas. Nós declaramos que essas pessoas são Tuas. E serão cheias do Teu Espírito Santo. Cheias do Teu Espírito Santo, Pai. Nós declaramos, Pai, que chamados serão exercidos aqui neste lugar, Pai.
Profetas falarão da tua palavra, Pai. Profetas abrirão a sua boca, Senhor, e não se calarão, Pai. Gigantes não derrotarão mais ninguém aqui neste lugar, Pai. Ô Senhor, levante o povo, uma geração, Pai. Uma geração para transformar vidas. Uma geração para transformar vidas. Ô Pai, nós te pedimos, Senhor, venha sobre cada um de nós, Pai. Venha sobre cada um de nós, Pai. Com o teu poder, com o teu Espírito Santo, Pai. Dá uma injeção de ânimo, uma injeção de poder. Que milagres sejam acontecidos neste lugar, Pai. Que pessoas venham a testificar sobre o teu poder. Pessoas venham a testificar sobre a tua glória, Pai. Ô Senhor, vem sobre cada um de nós, Pai.